Prosseguindo então, pessoal, nas espécies de crimes, nas classificações. Próxima classificação, crimes materiais e formais. Crimes materiais são aqueles que exigem para a consumação um resultado. Eles não se consumam só com a conduta, eles precisam ter um resultado. Crimes formais são aqueles que se consumam com a mera conduta, independentemente de resultado. São também conhecidos como crimes de mera conduta. Então, por exemplo, um homicídio. Não adianta só a conduta, dar o tiro, a facada, a paulada. Eu preciso ter o resultado, que é a morte da vítima. Então, é material. Um crime de estupro. Não adianta apenas eu usar da violência ou grave ameaça. Eu tenho que ter o ato libidinoso com a vítima. Então, precisa do resultado. Crime material. Um crime vamos pegar um crime ali de extorsão mediante sequestro. Eu sequestro a vítima, que é privar do direito de ir e vir, eu comentei em sala, visando obter o preço do resgate. Eu preciso chegar a obter o resgate para consumação ou não? Não é necessário. Ele se consuma com a mera conduta, que é o sequestrar conjuntamente ao extorquir, né? Ligar. Não precisa receber o dinheiro, o resgate. Então, esse é um crime formal. Se consuma com a mera conduta, independentemente do resultado. Um crime de violação de domicílio. Ele se consuma com a mera conduta, quando eu adentro um domicílio, uma residência que não é minha, sem ser convidado, contra a vontade do proprietário ou quem de direito. É um crime formal. Um crime de injúria, calúnia, difamação, os crimes contra a honra, são formais. Basta a mera conduta, eu denegrir, difamar, caluniar, injuriar, né, a tua honra. Então, crime material precisa de resultado para a consumação. Crime formal não precisa, consuma-se com a mera conduta, com o fazer ou não fazer algo. Omissão de socorro, que é o não fazer, um crime omissivo. Consuma-se com a mera conduta, no caso, a mera omissão. No momento que eu vejo alguém precisando de socorro e eu me abstenho e me omito, consumou. Não precisa ter resultado. Não precisa a vítima morrer ou qualquer outra coisa. Os crimes formais são também chamados de mera conduta, tá? Então não esqueçam a expressão mera conduta, que é só para os crimes formais. Não precisa de resultado. Eu gostaria de explicar com mais detalhes, com mais calma, mais afinco, citar outros exemplos, mas aí vai demorar muito e eu vou ter que gravar uns 500 vídeos. Então, por isso que eu estou indo rápido. Outra categoria, olhando aqui no material que eu passei para vocês, crimes instantâneos e permanentes. Esse até a gente viu, porque eu expliquei um pouquinho sobre crimes permanentes, né? Tem a ver com a consumação também. Assim como os formais e materiais têm a ver com a consumação, esses também. Crimes instantâneos constituem a maioria, 99% dos crimes. São aqueles cuja a consumação é imediata. Fez a conduta, consumou. É instantâneo. Eu posso dar um tiro numa pessoa e ela morrer agora. Então a consumação é imediata. Mesmo que ela não morra logo e fique em coma na UTI por meses ou anos, continua sendo um crime instantâneo. Porque vocês têm que se perguntar, como é a consumação do homicídio? É imediata. Crimes permanentes, são poucos. São aqueles que se consumam, mas a consumação ela permanece no tempo. Ela se prolonga, ela se posterga, ela se protrai por vontade do agente. Então só vai terminar a consumação quando o agente quiser. Exemplo, extorsão mediante sequestro, que eu acabei de falar agora, artigo 159. O crime de sequestro e cárcere privado, artigo 148, que é muito parecido, consuma-se no momento em que eu sequestro a vítima, privando-a do direito de ir e vir. Enquanto ela ficar sequestrada, o crime estará se consumando. Pode levar horas, dias, semanas, meses, anos. O crime estará em franca consumação. Ele estará sempre em estado de flagrância. E por isso que admite em crimes permanentes a prisão a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem mandado judicial. Porque é um crime que está sempre ocorrendo, sempre em flagrante.
O crime de trabalho escravo, redução à condição análoga de escravo, artigo 149. Enquanto eu, empregadora, estiver mantendo meu ou os meus empregados numa condição análoga de um escravo, o crime estará em franca consumação. Talvez leve, como eu falei, anos, né? A pessoa lá tratada numa escravidão. Crime de contrabando e também o crime de descaminho, que é o artigo 334 e 334-A do Código Penal, tem várias condutas lá. E uma delas é ter em depósito. A modalidade de ter em depósito é permanente. Assim como o tráfico de drogas, que está no artigo 33 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, tem várias condutas no artigo 33, e ter em depósito também é permanente. Enquanto eu tiver em depósito drogas ilícitas ou mercadorias contrabandeadas ou descaminhadas, o crime estará se consumando, estará em estado de flagrância e aceitará a prisão a qualquer momento. Próxima categoria, crimes consumados ou tentados. Artigo 14 do Código Penal. Crimes consumados, 14, inciso 1º, e o tentado, o inciso 2º. Eu vou explicar melhor quando a gente entrar em tentativa. Mas só para falar rapidamente, crime consumado é quando eu realmente atinjo o meu escopo, o meu objetivo e consumou. Crime tentado é quando não é só quando o crime não se consuma, gente. Claro, ele é tentado porque não se consumou. Mas é quando ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, que independem do criminoso. Se fosse por ele, teria consumado. Então, tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu posso ter dado 30 tiros para matar alguém, mas por circunstâncias alheias, a pessoa sobreviveu. Então, é uma tentativa de homicídio. Próxima categoria, crimes de ação única e de ação múltipla. Crimes de ação única têm uma única ação que será representada por um único verbo. Tá? Vocês vão encontrar lá homicídio, matar alguém, só tem um verbo, matar. Furto, subtrair, só tem um verbo. Então é um crime de ação única, também chamado tipo penal simples. Crimes de ação múltipla são também chamados crimes de conteúdo variado ou tipo penal misto. Vocês encontrarão várias ações porque terão vários verbos no artigo. Mais de um verbo já é mais de uma ação, já é um crime de ação penal múltipla. Poderá ser um crime de ação penal múltipla, alternativa ou cumulativa. A gente usa mais o termo tipo penal misto, que é a mesma coisa que ação múltipla, tá? Tipo penal misto alternativo ou cumulativo. Se é um tipo penal misto, se é um crime de ação múltipla, é porque tem mais de um verbo, mais de uma ação. Ok. Vocês vão diferenciar se é alternativo ou cumulativo, porque no alternativo, quanto mais verbos eu fizer, se tem 3 verbos no artigo lá no crime, eu fiz os 3, não importa, o crime é um só. Eu só respondo por um único crime. Claro que quanto mais verbos e ações eu fizer, o juiz vai levar em consideração na hora de fixar a minha pena. Claro, mas o crime é um só. Num tipo penal misto cumulativo, cada verbo que eu pratico é como se fosse um outro crime. Tá tudo no mesmo artigo, mas na hora de fixar a pena, o juiz irá somar. O tipo penal misto alternativo, uma regrinha para vocês identificarem, entre os verbos haverá a palavrinha ou. E um tipo penal misto cumulativo, entre os verbos haverá ponto e vírgula. Exemplo, vamos pegar um tipo penal misto alternativo. Pega lá o artigo 273. Falsificação, adulteração, corrupção de substância medicinal. Vocês vão ver que tem uns 500 verbos lá. Adulterar, falsificar, corromper. Se eu fizer mais de um verbo, não muda nada. O meu crime é um só. Agora, um tipo penal misto cumulativo. Abram o artigo... Vamos pegar lá o 208. É um crime contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. Vocês vão ver que tem vários verbos lá e entre eles tem ponto e vírgula. Até o ponto e vírgula é como se fosse um crime. Então, por exemplo,
Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Ponto e vírgula. Até aqui é um crime. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Ponto e vírgula. É outro crime. E vilipendiar publicamente objeto, ato, religioso é outro crime. Se eu praticar os 3 verbos, é como se fossem 3 crimes distintos. O juiz vai dar uma pena para cada um e vai somar. Então eu posso entrar gritando numa igreja, eu estarei no mínimo perturbando ou impedindo. Fiz um crime. Aí digamos que eu peguei um quadro, uma escultura religiosa, e quebrei no chão. Eu fiz outro crime, eu vilipendiei publicamente um objeto de culto religioso. E, por último, vamos dizer que eu comecei a escarnecer, que é tirar sarro, vilipendiar também é sinônimo. É zombar, menosprezar, tirar sarro publicamente do padre ou do pastor ou de algum membro da igreja, algum fiel, pela crença religiosa dele, ou no caso do padre e do pastor, pela função religiosa. Eu fiz o 3º crime, escarneci publicamente de alguém pela crença ou função religiosa. O juiz vai pegar, vai dar uma pena para cada um e vai somar, tá? Então esse é um tipo penal misto cumulativo, que também é um crime de ação penal múltipla. Vamos pegar um outro aqui. Crimes transeuntes e não transeuntes. Tem a ver com a questão de deixar vestígios e fazer a perícia ou não. Crimes não transeuntes são aqueles que não são transitórios, passageiros, eles deixam vestígios, como por exemplo o homicídio. Nos crimes que deixam vestígios é obrigatória a realização da perícia, que a gente chama de exame de corpo de delito, sob pena de nulidade absoluta, tem que fazer o exame pericial. Crimes que não deixam vestígios se chamam os delicta factis transeuntes ou transitórios, Eles são transitórios, eles não deixam vestígios. Então não é necessário fazer exame pericial. Exemplo, um crime de calúnia, injúria ou difamação falados, verbal. Porque se for por escrito ou na internet, vai deixar vestígios. Nós vamos fazer a perícia, no celular ou no computador. Um crime de ameaça feito verbalmente, palavra falada, ela se vai com o tempo e com o vento, não tem o que periciar. Esses seriam delitos transitórios, transeuntes, ok? Vamos pegar um outro aqui. Crimes hediondos. São crimes mais graves, previstos na Lei 8.072, de 1990, que é a Lei dos Crimes Hediondos. E tem alguns outros crimes que na prática é como se fossem hediondos, mas eles não estão no rol da Lei 8.072. Nós chamamos então de crimes equiparados a hediondos. Eles estão na Constituição Federal, que é o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo, tá? Esses são equiparados a hediondos. Bom, eu vou fazer um outro videozinho prosseguindo com as demais categorias depois.